seu dono, a produção dos judeus em Torá, mitzvot e boas ações também é dedicada a seu dono, Deus. A Hassidut explica que existem vários níveis de relacionamento entre o homem e Deus, como diz a Mishnah em Pirkei Avot, Ética dos Pais. Há pessoas que servem a Deus tendo em vista uma recompensa, e outras o servem sem visar retribuição. O serviço divino pode ser realizado por determinados interesses, como obter fartura material, acumular méritos que garantam a entrada no Olam Rabá, mundo vindouro, ou escapar à punição após o falecimento aos 120 anos de idade. Porém, há um nível em que o serviço divino não tem por objetivo nenhuma vantagem pessoal, seja material ou espiritual, e é realizado simplesmente porque ele assim deseja. É o que se denomina Avodat Hashem Lishma, servir a Deus como um fim em si, sem nenhuma expectativa de ganho. Como mencionamos acima, toda a produção das abelhas destina-se exclusivamente para seu dono. Elas não usufruem dos frutos do seu trabalho. Em outras palavras, existem apenas para servir, com total desprendimento. Desse modo, a comparação com as abelhas faz alusão a um nível extremamente elevado de ligação com Deus. Embora não estejamos todos neste patamar, com um pouco de esforço, podemos ao menos nos aproximar dele. No passado, nossos pais e avós viviam em países antissemitas que proibiam a prática do judaísmo e, mesmo assim, com enorme sacrifício, mantiveram as tradições. Atualmente, quando vivemos em países livres, temos o dever ainda maior de preservar essa corrente de ouro milenário. Era uma vez, Lulianos e Papos. No período que se seguiu à destruição do Segundo Templo, a terra de Israel estava sob o domínio do Império Romano, que impunha decretos severos aos judeus. Quem os desrespeitasse era torturado e morto brutalmente. A cidade de Lod era um grande centro regional. Seus habitantes judeus até então haviam sido afortunados e viviam com tranquilidade. Porém, subitamente a desgraça abateu-se sobre eles. A notícia espalhou-se como fogo em palheiro. A princesa fora encontrada morta na cidade. A tristeza invadiu o palácio real e logo começaram a culpar os judeus pela morte da princesa.
Os judeus fecharam-se em casa, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Sabiam que estavam em apuros, pois não seria fácil desmentir a grave acusação que lhes faziam. Trajano enviou emissários a Lode para investigar o caso. Eles convocaram todos os judeus à praça principal, onde tinham montado um tablado e anunciaram: um crime horrendo ocorreu aqui e os culpados não escaparão das mãos de Trajano e seus legionários. Se os assassinos não se entregarem em 3 dias, todos os judeus de Lode serão executados. Os judeus sabiam que tudo não passava de um ardil. Embora fossem inocentes, não tinham como prová-lo e estavam certos de que nada impediria Trajano de cumprir sua ameaça. Aflitos, reuniram-se nas sinagogas para rezar e implorar a Deus que os salvasse do terrível decreto. De todas as janelas ouviam-se súplicas e lamentos. 2 dias depois, ninguém se apresentara como autor do assassinato, e Trajano já afiava as espadas para executar a comunidade judaica inteira, homens, mulheres e crianças. Lulianos e Papos, 2 irmãos de uma família nobre de Lode, conversavam em voz baixa em seu quarto sob a luz tremeluzente de uma lamparina. O que será que vai acontecer? O malvado Trajano realmente matará todos os judeus da cidade? Perguntou Lilianos, bastante preocupado. Todos sabem que nada podem detê-lo. Se em algumas horas ninguém assumir o crime, os judeus certamente morrerão, respondeu Papos. Só há uma maneira de livrar os judeus da matança, observou Lulianos, olhando para o irmão. Sim, disse Papos, se ninguém confessar o assassinato, todos os judeus morrerão e nós também. Porém, se nos apresentarmos como autores do crime que não cometemos, só matarão a nós 2 e os demais judeus serão poupados. Com um sinal de concordância, o pacto foi selado. Na manhã do 3º dia, 12 de Adar, em toda a cidade ouviu-se o chamado: Judeus de Lode, dirijam-se à praça principal. Quem permanecer em casa será morto sumariamente. Os judeus concentraram-se na praça, preparando-se com prantos e orações para santificar o nome de Deus como mártires. Sobre o tablado estava Trajano, em uniforme militar, cercado de soldados que portavam facas e espadas afiadas. O medo espalhou-se quando ele se levantou e começou a falar: Judeus, dou-lhes a última chance. Se os criminosos se entregarem agora, só eles serão punidos. Caso contrário, todos morrerão. Então se escutou uma movimentação e 2 pessoas abriram caminho no meio da multidão, aproximando-se do tablado. O povo logo os reconheceu. Era Lulianos e Papos, os 2 irmãos de Sadiquim. Os judeus legionários romanos e até o próprio Trajano os observavam com atenção, perguntando-se o que teriam a dizer. Nós somos os culpados, gritaram os irmãos assim que alcançaram o tablado. Os judeus ficaram chocados. Sabiam que Lulianos e Papos eram inocentes e só se declaravam culpados para salvar a comunidade. O perverso Trajano acreditará neles e os matará, pensavam. Trajano percebeu que os 2 irmãos eram inocentes, porém nem cogitou em desistir de seu intento. Assim, mandou matá-los pela morte da princesa. Antes da execução, Trajano disse aos condenados: Se vocês são do povo de Ananias, Misael e Azarias, seu Deus os salvará, como salvou Ananias, Misael e Azarias das mãos de Nabucodonosor. Lulianos e Papos responderam-lhe: Nabucodonosor foi um rei decente. Era digno, portanto, de um milagre por causa dele. Você, porém, é um malvado e não merece ser motivo de um milagre. Além disso, Ananias, Misael e Azarias eram de Sadiquim completos, enquanto nós pecamos contra Deus, e por isso nossa morte foi decretada. Se você não nos matar, Deus terá outros meios para fazer cumprir a sentença, mas ele nos entregou em suas mãos para castigá-lo por ter nos matado. Mesmo depois de ouvir tudo isso,
Trajano não voltou atrás e matou Lulianos e Papos com grande crueldade diante de seus irmãos judeus, que choravam pela execução dos dois tzadikim, ao mesmo tempo que agradecia a Deus pela salvação da comunidade de Lod. Deus vingou rapidamente a morte de Lulianos e Papos. Enviados de Roma chegaram de súbito, espancaram Trajano e o mataram. Por terem sacrificado a própria vida para salvar os judeus de Lod, Lulianos e Papos ganharam um lugar especial no Gan Eden, como consta no Talmud. Não há criatura que possa estar no mesmo lugar que os mortos pelos governantes.